Os franciscanos da Custódia da Terra Santa celebraram o precursor do Senhor, São João Batista, com a festa anual vivida entre as montanhas de Incarem. Nos dias 22 e 23 de junho, Sua Beatitude Teófilo III e Sua Beatitude o Cardeal Pier Batista Pizzaballa realizaram uma nova visita pastoral a Gaza, acompanhados pelos representantes da Ordem de Malta para a bênção de um hospital móvel. Percorrendo os fatos bíblicos e arqueológicos, os professores do Studium Biblicum Franciscanum nos guiam em um aprofundamento sobre os lugares dos apóstolos Pedro e Paulo na Terra Santa, santos celebrados neste mês de junho. As celebrações da solenidade da Natividade de São João Batista começaram no mosteiro franciscano entre as montanhas da Judéia. Frei Ulisses Arça, vigário custodial, presidiu as primeiras vésperas, intensamente participadas pelas comunidades religiosas e por alguns peregrinos, que juntos renderam graças pelo grande dom do precursor do Senhor. A figura de João Batista é sempre atual. Ele se apresenta já no Evangelho como o homem da missão. Leva a sério aquilo que o Senhor lhe havia confiado, a missão de preparar o caminho ao Messias. É tão importante que, depois, os padres da igreja, de modo particular, Agostinho, dizem que ele é a voz que prepara a vinda da palavra. La venuta della parola. João é também o homem da conversão, com a sua vida indica o caminho que conduz a Cristo. Segundo Frei Ulisses, o Batista convida cada cristão a viver com autenticidade e intensidade o próprio batismo, evitando transformar a missão em um projeto pessoal, mas deixando que seja sempre Cristo a crescer e a ocupar o centro da própria existência. Lui è anche l'uomo dell'umiltà. João é também um homem da humildade, porque sabe não ser o protagonista. Um exemplo muito claro disso é quando aponta o Cordeiro de Deus e diz aos seus discípulos para seguirem a ele. Indica o Messias que já havia chegado. Messia que era già arrivato. Seguiu-se então a procissão até a gruta que a tradição indica como lugar em que João foi escondido durante o massacre dos inocentes. Neste lugar de veneração, lê-se o evangelho da pregação de João às margens do Rio Jordão. Terra Santa ci parlano le pietre, le grotte e siamo nella grotta. Na Terra Santa falam-nos as pedras, as grutas. Estamos na gruta mais importante no santuário de Incarem, lugar do nascimento que evoca também o símbolo do sol. Aqui nasceu o precursor, João Batista. Il precursore, cioè Giovanni Battista, è nato. A igreja, uma das mais antigas da Terra Santa, ergue-se no lugar em que, segundo a tradição, viveu a família de Zacarias e Isabel. No passado, estava sob o protetorado da Casa Real de Espanha, conta Frei Gerce. Os detalhes em azulejo que decoram as paredes ainda hoje evocam a tradição cultural e artística espanhola. Fechada por 7 anos para as obras de restauro que nunca tiveram início, a igreja finalmente reabriu, voltando a acolher numerosos peregrinos que vieram para a festa. Entre eles, representantes do corpo diplomático espanhol, em testemunho do vínculo histórico que une este lugar à Espanha. Estavam também aqueles que levam o nome do santo, mas também os que se preparam para partir para uma nova missão. Que foi um verdadeiro presente de Deus estar aqui, receber o testemunho dos cristãos que vivem nessa terra e de tantas pessoas que fazem o bem, que levam o bem, pelas ruas, pelas cidades da Terra Santa, por todos os lugares. Um profundo agradecimento. A celebração foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Frei Francisco Ielpo, e concelebrada pelo núncio apostólico, Monsenhor Jorge Ulíngua, e pelos frades da custódia. Frei Ielpo recordou aos presentes que esta data coincide com a sua nomeação como custódio e pediu a graça a São João de nunca deixar de se maravilhar diante do mistério do amor de Deus, que se manifesta a todos nós em cada ocasião. Ao término da celebração, a procissão seguiu-se até a Gruta do Nascimento.
Ali os frades elevaram a Deus o cântico do Benedictus, pronunciado por Zacarias no dia do nascimento do filho. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. O mais importante é entrar aqui com o espírito de quem escuta aquilo que os séculos nos dizem. Esta gruta nos fala da devoção dos peregrinos que vieram, e este lugar nos oferece uma meditação sobre quem é João. Ele apontou Jesus, Cordeiro de Deus, o Messias, que traz a salvação para todos. Por 2 dias, sua beatitude Teófilo III, patriarca da cidade santa de Jerusalém, e sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, realizaram uma nova visita a Gaza para estar perto do povo que tanto sofre. Caminharam por ruas marcadas pela dor e pela destruição, levando a oração e a proximidade da Igreja de Jerusalém. Segundo o Patriarcado Latino, a visita expressa a responsabilidade pastoral das igrejas de Jerusalém para com as comunidades locais e toda a população de Gaza, que continua a enfrentar sofrimento, medo, perdas e incerteza. Os patriarcas foram acompanhados pelo Dr. Josef Blotes, da Ordem de Malta, por representantes da Maltese Internacional, que inauguraram um hospital móvel para atender às necessidades urgentes da população. O patriarca Pizzaballa abençoou a nova estrutura, um gesto concreto do cuidado com a saúde, a ajuda humanitária e a dignidade das pessoas em Gaza. O encontro com o clero, as comunidades religiosas, as escolas e os fiéis locais foi marcado pelo acolhimento e pela alegria de se apoiarem mutuamente. A coragem dessas comunidades diante de tantas provações revela a força de Deus, que se mostra fiel em seus pastores, pastores que ultrapassam os muros para levantar o homem e tornar menos pesado o seu caminho. Vocês nunca serão abandonados. Gaza, a paróquia de Gaza e a comunidade cristã de Gaza sempre serão uma de nossas preocupações e uma de nossas prioridades. E como podem ver, iremos trabalhar juntos como igreja. O encontro com o clero, as comunidades religiosas, as escolas e os fiéis locais foi marcado pelo acolhimento e pela alegria de se apoiarem mutuamente. A coragem dessas comunidades diante de tantas provações revela a força de Deus, que se mostra fiel em seus pastores. Pastores que ultrapassam os muros para levantar o homem e tornar menos pesado o seu caminho. O homem que contribuiu para transformar o rosto do Império Romano conheceu aqui em Jerusalém o cárcere e as correntes. Precisamente neste lugar onde Jesus foi condenado à flagelação, o apóstolo Paulo viveu sua prisão e foi julgado. Se lermos os Atos dos Apóstolos, Lucas nos conta no capítulo 21 que Paulo, de volta de sua terceira viagem missionária, se dirige ao templo que vemos aqui à minha esquerda. Precisamente durante sua oração no templo, ele é preso. Há um forte paralelismo entre a paixão de Jesus e a paixão de Paulo. Nascido em Tarso e formado em Jerusalém segundo a rigorosa tradição farisaica, o jovem Saulo foi inicialmente um perseguidor obstinado dos cristãos, mas no caminho de Damasco um evento inesperado transformou completamente sua existência. Esse fariseu que perseguia os cristãos recebe uma revelação extraordinária. Deus lhe revela o seu Filho. A partir desse momento, Paulo compreende que a cruz de Cristo é o único caminho de salvação. Assim, o feroz perseguidor da igreja se torna o apóstolo dos gentios. De perseguidor a missionário, Paulo ultrapassa as fronteiras da Judéia. É na cidade portuária de Pafos, em Chipre, que sua missão ganha uma dimensão universal, abrindo pela primeira vez o Evangelho ao mundo pagão.
Entre as viagens missionárias de Paulo, um momento particularmente significativo é a primeira viagem realizada junto com Barnabé. Nessa ocasião, o apóstolo chega a Chipre. A experiência de Pafos é fundamental, pois representa uma das primeiras grandes etapas de sua atividade evangelizadora e marca a abertura da missão cristã ao mundo pagão. Prima apertura verso il mondo pagano. Uma missão paga alto preço. Viagens difíceis, perseguições, naufrágios e longos períodos de prisão. No entanto, justamente de suas correntes emerge uma mensagem que continua a falar aos cristãos de todos os tempos. Para Paulo, o sofrimento, a prisão, as correntes e qualquer outra provação se tornam uma participação no mistério de Cristo crucificado. Como Jesus havia anunciado a seus discípulos, eles também compartilhariam de suas tribulações. Paulo vive plenamente essa conformação a Cristo e reconhece nela o sentido de sua própria vocação apostólica. Conhecemos bem as dificuldades e as provações que a Igreja vive hoje na Terra Santa. Paulo nos ensina a não nos deixarmos desanimar e a nunca perder a esperança. Na carta aos Gálatas, ele escreve: "Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim." Esse é o testemunho que também nós somos chamados a oferecer. Como fez com Paulo, que o Senhor nos torne também a nós, suas testemunhas. Pescador da Galileia, discípulo de Jesus e futuro líder dos apóstolos. A vida de Pedro percorre os lugares mais importantes da Terra Santa. Sua história começa às margens do Lago da Galileia, onde Cristo o chamou para segui-lo, junto com o seu irmão André. Antes de se tornar São Pedro, Simão era um homem de Betsaida, um vilarejo perto da foz do Rio Jordão, no Lago da Galileia. E em Cafarnaum, uma vila próxima que testemunhou seu cotidiano e a pregação de Cristo, escavações arqueológicas revelaram algumas das evidências mais preciosas relacionadas ao apóstolo. Em todos esses lugares, tanto em Cafarnaum quanto em Betsaida, foram realizadas importantes escavações arqueológicas. Em Cafarnaum, as escavações mais significativas foram conduzidas por arqueólogos franciscanos, especialmente há cerca de 60 anos, em 1968, pelo padre Virgílio Corbo e pelo padre Stanislau Lofreda. Segundo a peregrina Egéria, havia uma casa nesse lugar onde Jesus havia entrado, a casa de Pedro, o príncipe dos apóstolos. Outros peregrinos relataram que, acima do local de nascimento do apóstolo, uma basílica foi construída e escavações recentes atestam sua presença. Nella città di Betsaida, che si trova presso Cafarnao, è stato recentemente. Na cidade de Betsaida, localizada perto de Cafarnaum, um arqueólogo judeu realizou recentemente uma escavação. Seguindo certas diretrizes, ele conseguiu identificar itens importantes relacionados à figura de São Pedro, particularmente os restos da igreja cristã, a antiga basílica. O arqueólogo descobriu a igreja com inscrições em seu interior e uma dessas inscrições, que está completa e certamente muito bonita, menciona especificamente São Pedro como líder dos apóstolos e como o detentor das chaves do céu. Como capo degli apostoli e come tenutario delle chiavi del cielo. Seguindo os passos de Jesus, Pedro atravessou a Galileia, chegou a Jerusalém e envolveu-se cada vez mais nos eventos que marcariam o nascimento da comunidade cristã. Todos os habitantes de Jerusalém, muitos deles vindos de terras distantes, podiam ouvir o que ele dizia. Pedro explicou como Jesus havia começado na Galileia e finalmente chegado a Jerusalém. A Galileia e Jerusalém, portanto, são, de certa forma, o início e o fim da atividade de Cristo, juntamente com seus apóstolos. Das margens do lago às ruas da Cidade Santa, a voz de Pedro acompanha a proclamação do Evangelho a um número crescente de fiéis.
A jornada de Pedro leva por fim a Jafa, na costa mediterrânea da Terra Santa. É ali, segundo os Atos dos Apóstolos, que ocorre uma visão que mudará profundamente seu papel na difusão do cristianismo, que acabará por ultrapassar todas as fronteiras, alcançando inclusive os pagãos. Pietro è stata una figura importante qui a Jaffa per quello che São Pedro foi uma figura importante aqui em Jaffa por causa do que aconteceu, por causa dessa visão que teve na antiga cidade de Jaffa. Graças a essa visão, relatada nos Atos dos Apóstolos, o Evangelho também se abriu aos gentios. A palavra do Senhor começou a se espalhar e foi acolhida até mesmo pelos pagãos. Essa visão é crucial, porque São Pedro é a rocha sobre a qual Jesus construiu a sua igreja, que gradualmente se estendeu até os confins da terra. Sua chiesa e dunque si comincia a estendere pian pianino sino ai confini del mondo. Ainda hoje, Jaffa mantém essa ligação com a história de Pedro. A paróquia local é um lugar vibrante e acolhedor, onde a missa é celebrada semanalmente em hebraico, italiano, inglês e árabe. Aqui a igreja do mundo inteiro ganha forma concreta e permanece como um sinal de comunhão internacional e diálogo contínuo. Importante ancora oggi San Pietro perché il Signore... São Pedro continua sendo importante hoje porque o Senhor nos convida, como novos apóstolos, a levar o Evangelho aonde quer que Ele nos tenha colocado, em casa, no trabalho, na praça pública. Jamais devemos abandonar esta vocação de pregar Cristo e o seu Evangelho, tão atual, pois Jesus é o único que tem palavras de vida eterna, também para nós. No domingo, dia 21, o cardeal Pier Battista Pizzaballa ordenou na igreja de São Salvador 10 frades da custódia para a ordem do diaconato e, à tarde, às margens do Mar da Galileia, no santuário franciscano de Cafarnaum, os diáconos Daniel e František foram ordenados presbíteros a serviço da igreja. Vindos da Itália, Mariângela e Denis contribuíram para a missão do Terra Santa Museu, na conservação e na promoção da arte sacra, e trouxeram nova vida às imagens da igreja de São João Batista. De 18 a 21 de junho, 12 jovens palestinos se apresentaram em um concerto em Bolonha, cantando, tocando e vivendo a experiência com as famílias anfitriãs. Do Conservatório Eduard Said de Ramallah aos pórticos e às praças da cidade de Bolonha, a música, com sua linguagem universal, face promotora de paz e diálogo. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.